Estamos na Semana Mundial da Alergia, cujo tema é Covid e alergia. E a gente convidou o Dr. Gustavo Van Dalsen, que é do Departamento Científico de Asma da ASBAI, para tirar algumas dúvidas sobre a relação da asma com a Covid-19. Doutor, muito obrigada pela participação. Doutor, a Covid, um paciente com asma, ele pode ter o quadro de saúde agravado caso ele seja infectado pela Covid? Pode. Obrigado pelo convite. A gente tem sempre uma preocupação com as infecções respiratórias nos asmáticos. As infecções respiratórias são as grandes causas de crise, de exacerbação na asma. Então, a Covid-19 é uma infecção respiratória, que o acometimento básico é no pulmão, e é onde os pacientes com asma têm a doença. Então, existe uma associação, existe uma relação entre essas duas doenças. Felizmente, a gente não tem visto que a Covid-19 tem sido muito mais grave nos asmáticos. A gente esperava que fosse que os asmáticos tivessem uma gravidade, uma mortalidade maior. Felizmente, a gente não tem visto isso com a intensidade que a gente imaginava. As causas de por que isso está acontecendo, a gente ainda não sabe. Existem estudos que mostram que talvez a alergia ela diminua a expressão de um receptor, que é o receptor que o coronavírus se liga. Então, talvez os alérgicos, né, grande parte dos asmáticos são alérgicos, sejam poupados por conta disso. Mas, sim, de modo geral, os asmáticos têm que tomar cuidado, têm que se precaver mais, porque a Covid pode ser mais grave nesses pacientes. É importante manter o tratamento que já tinha sido orientado pelo especialista, doutor, ainda mais nessa época de pandemia. Isso é fundamental, né? Quanto mais controlada tiver a asma, maior vai ser a chance de tudo correr bem, de não ter nenhuma complicação. Se o paciente não tiver com a asma controlada, pode acontecer duas coisas. Pode ser que ele tenha que ir no pronto-socorro, no serviço de saúde, por conta da sua asma, e aí ele vai se expor a um risco maior. E se ele eventualmente for contaminado pelo novo coronavírus, ele também pode desencadear um quadro mais grave. Então, é importante, nesse momento, que as pessoas levem a sério o seu tratamento. E isso tem algumas particularidades, né? Uma delas é que as pessoas estão indo menos ao médico. Então, muitas vezes, elas acabam não sendo... O seu esquema de tratamento não é ajustado, elas acabam, às vezes, dando uma relaxada no tratamento, e isso não é legal. É importante, nessa época, que os asmáticos continuem usando os medicamentos. Esses medicamentos eles são seguros para a infecção da Covid-19, e o que a gente recomenda é que quanto melhor tratada tiver a asma, melhor vai ser, mais seguro, menos complicações esses pacientes vão ter. Eles são indicados nessa época de pandemia para quem tem asma? Então, eu acho que aí a gente tem que explicar um pouquinho essa coisa. Toda vez que a gente faz uma nebulização, a gente está respirando e jogando esse material nebulizado, junto com a nossa respiração, no meio ambiente. Então, a gente não deve ser evitado nebulizações em ambientes comunitários, né, em ambientes coletivos. Então, por exemplo, no pronto-socorro, em clínicas, em ambientes onde muitas pessoas frequentam. Então, existe uma recomendação de diversas sociedades, inclusive na nossa sociedade da ASBAI, que esse tipo de nebulização, de inalação, ele seja substituído por um outro sistema, por um outro dispositivo de tratamento desses pacientes. Mas os pacientes que têm o seu nebulizador em casa, que fazem isso no seu ambiente reservado da sua casa, isso eles podem continuar, porque aí eles estão, primeiro que eles não estão doentes, e depois eles estão convivendo com poucas pessoas, com pessoas que eles já estão convivendo em várias outras situações. Então, a nebulização em casa, para quem faz nebulização, não tem problema. O que a gente deve evitar são as nebulizações hospitalares, em clínicas, em ambientes em que várias pessoas possam frequentar a sala de nebulização. Uhum. E os imunobiológicos, eles permanecem dentro do tratamento para quem teve essa recomendação, doutor? Sim, né? Os imunobiológicos eles são medicamentos para quem tem uma forma grave de asma. Então, isso entra um pouco naquela nossa na resposta anterior. Então, os pacientes que têm asma grave são aqueles que têm que tomar mais cuidado para não ficarem ruins. E se eles estão precisando usar biológicos, eles têm asma grave, é importante que eles continuem o uso dessa medicação.
O que acontece assim de mais particular é que muitos medicamentos biológicos são aplicados em serviços de saúde, em clínicas, em hospitais. Então aí os pacientes devem conversar com com o médico e avaliar o risco e o benefício do tratamento. Normalmente a recomendação é que a gente mantenha o tratamento, mas que eles façam essa administração da medicação com as medidas de segurança necessárias. Então, usando máscara, num ambiente de preferência que não tem outras pessoas esperando, com as recomendações que o próprio serviço de saúde provavelmente vai acabar fornecendo para eles. O que a gente não recomenda é que as pessoas interrompam o tratamento por conta própria, sem conversar com o médico, sem discutir o risco e benefício de manter ou não o tratamento. É porque eu acredito que algumas pessoas tenham medo, né, de sair de casa, ter que ir até uma clínica, né, fazer a medicação, né? Então, por isso que tem que ser pesado, né? Existe um risco, sim, de sair de casa, mas existe também o risco da asma piorar e ficar grave e a pessoa depois ter que sair para um lugar até pior que o pronto-socorro, ou eventualmente ficar internado, ou ficar em observação. Então, esse balanço tem que ser feito. Mas, normalmente, o que tem que ser recomendado é de não interromper o tratamento, a menos que já exista, né, em casos individuais, que o médico já estivesse imaginando de suspender, porque o paciente estava muito bem, ou por outras razões, aí isso talvez possa ser adiantado. Mas, em linhas gerais, a recomendação é manter o tratamento e só conseguir encontrar uma forma de fazer essa administração da medicação de uma forma mais segura. Mas a recomendação é converse com o seu médico, discuta com ele isso, conte os seus medos, ele vai te explicar o que é bom, o que é ruim, o que dá para fazer e acerte com ele esse esquema de manutenção ou não do tratamento. Além da medicação, né, além do tratamento orientado, prescrito pelo médico, manter uma higiene ambiental, um controle ambiental, é importante para evitar crises de asma? É muito importante, né? Essa pergunta é bem pertinente. A higiene ambiental ela já é recomendada para todos os asmáticos, principalmente aqueles que têm a da forma alérgica. Existem uma série de recomendações que podem ser feitas, e aí depende um pouco do perfil de sensibilização das pessoas. Existem recomendações gerais, então, por exemplo, para os irritantes, como fumaça de cigarro, poluição ambiental, poluentes industriais, e existem aqueles alérgenos dentro do domicílio, né, que podem ser dos ácaros, pelo de gato, pelo de cachorro, fungos, né, e o ideal é que o asmático ele fique no ambiente melhor possível, ainda mais agora na pandemia que as pessoas estão ficando muito dentro de casa. Então, antigamente, né, na nossa vida normal, a gente ficava 10, 12 horas por dia fora da nossa casa. Agora a gente está ficando muito mais tempo. Então é importante essa atenção maior com a casa, com a limpeza. Muitas vezes o próprio esquema de limpeza da casa não está igual, porque tem mais gente, ou as coisas mudaram um pouco. Mas é importante ter essa atenção com o ambiente que a gente está. E agora o nosso ambiente, principalmente, é o ambiente dentro do domicílio, e ele deve ser cuidado com bastante atenção. Isso também pode ser conversado com o médico, né? Então, se as pessoas estiverem sentindo que estão pior, que a rinite piorou, que a asma piorou, que a casa tem alguma coisa que é particularmente não adequada, porque tem umidade ou porque tem animal doméstico, isso também pode ser conversado com o médico aí o médico pode orientar cuidados individuais e específicos para cada paciente. Certo. Doutora, a combinação COVID e temperaturas baixas, né? Que a gente agora está entrando na época de frio, né? Essa combinação, a atividade física, o exercício físico, ele continua sendo indicado para um paciente com asma? Isso também tem que ser pesado com bastante cuidado. A atividade física, de modo geral, é muito importante para o asmático. Quanto mais atividade física o asmático fizer, melhor vai ser seu condicionamento físico e melhor isso ajuda no controle da doença. Nesse momento atual, fazer atividade física é um desafio porque as atividades externas elas são não recomendadas. Isso tem que ser pesado com bom senso, né? Tem pessoas que conseguem, dependendo de onde moram, ou de que cidade, ou como é se casa, esse apartamento.
que consigam tentar fazer o máximo possível de atividade física dentro das condições de segurança da pandemia. O asmático, ele não é recomendado que ele faça atividade física nos horários mais frios do dia. Então, não é recomendado que um dia muito frio você saia às 4:30 da manhã para correr, para fazer uma coisa, que você pode ter uma crise por isso. O ar frio, ele é um irritante do pulmão e pode causar desencadear a crise em algumas pessoas. Por outro lado, a inatividade, ela não é boa. Então, a gente está ficando muito tempo dentro de casa, é importante que a gente faça atividade para tentar ter um condicionamento um pouquinho melhor nessa época. Então, aí é o bom senso, né? E, novamente, as pessoas podem conversar também com o médico e tentar acertar quais são os limites, quais são as condições melhores para cada pessoa. Uhum. E é importante, de novo, não esquecer o tratamento. Porque se a asma estiver bem controlada, a pessoa pode fazer atividade física com mais segurança. Se você está com a asma mal controlada, e principalmente se você está tendo sintomas em exacerbação de asma, aí não é recomendado fazer exercício. A principal recomendação para não se fazer exercício é se você não está bem controlado. Quem está tossindo, sibilando, chiando, cansado, essa pessoa tem que esperar melhorar para poder fazer exercício físico num outro momento. E agora tem que ser pesado. O que dá para fazer, né, e o que também não é, o que é seguro fazer por conta da pandemia. Se o paciente com asma entrar numa crise, como que ele deve proceder nesse momento de pandemia, sabendo que os hospitais estão lotados, pronto-socorro lotado? Qual orientação? Qual o momento certo que ele tem que falar assim, não, agora eu preciso realmente ir a um pronto-socorro? O ideal é que todos os asmáticos já tenham um plano de tratamento da sua exacerbação, dos seus sintomas, discutido com o seu médico. A gente recomenda, e todos os guias recomendam, que as pessoas, além do tratamento de controle, tenham medicações para se usar durante as crises ou os sintomas. E o que existe é a pessoa deve conversar com o médico, deve ter esse plano mais ou menos organizado para saber o que fazer. Em geral, a recomendação inicial é usar os broncodilatadores de curta ação, né, como o salbutamol, o fenoterol, o formoterol, se eles apresentarem sintomas. E aí vai depender, tratamentos adicionais vão depender de como isso foi discutido com o médico. Atualmente, o ideal é que as pessoas tentem evitar ir aos serviços de saúde, mas também tem que ter bom senso. Você não vai estar com uma crise grave, passando mal, entrando em insuficiência respiratória, em casa com medo de ir no pronto-socorro. Aí você tem que ir no pronto-socorro para ser tratado, porque senão a crise de asma, lembrar que a asma também mata, a asma também complica, a asma também dá tem uma série de consequências. Mas, novamente, é importante que os pacientes não parem a medicação para terem um risco menor de de terem as crises, e que eles tenham um plano de ação discutido com o médico para saber o que fazer, saber quais medicamentos usarem e também saber em que momento esse plano domiciliar já não vai ser mais suficiente, aí ele vai precisar ir num serviço de saúde, num pronto-socorro, numa clínica, para ser avaliado e ser tratado de uma forma diferente. Durante a entrevista, o senhor falou muito de conversar bastante com o seu médico, né? Nesse momento, a telemedicina é um aliado forte entre paciente e médico? Eu acho que sim, né? Eu acho que é uma coisa essa é uma das coisas que devem ficar da pandemia. Eu acho que a gente está tendo uma dificuldade muito grande, os pacientes estão tendo uma dificuldade de irem aos consultórios, às clínicas. Então, discutir questões, conversar com o médico é importante, né? Como eu já falei várias vezes, e a telemedicina pode ajudar. É lógico que existem limitações para a telemedicina. Tem situações que o médico vai olhar e vai falar, olha, infelizmente você vai ter que ir no pronto-socorro, você vai ter que ir na clínica, ou vai ter que ir no serviço de saúde para ser avaliado, porque a telemedicina também não consegue resolver todos os problemas. Mas boa parte deles pode ser discutido, pode ser visto por uma consulta de telemedicina. Essa é uma ferramenta nova, né? Existem médicos que já estão bem adaptados a ela, existem médicos que ainda estão engatilhando com isso ou não estão fazendo, então ainda é uma coisa que está um pouco heterogênea. Né? Os próprios pacientes, parte dos pacientes acha muito boa a consulta da telemedicina, tem uma parte dos pacientes que não gosta desse tipo de consulta.
Mas neste momento que a gente tem essas limitações grandes de mobilização, ela é uma ferramenta bastante importante, interessante e pode ser utilizada para discutir, avaliar, tirar dúvidas entre os médicos e os pacientes. Eu acho que a mensagem principal é que as pessoas não relaxem da asma. Eu acho que a gente agora, o foco está sendo só o coronavírus, a gente está pensando em outras coisas, mas tem que lembrar das nossas outras doenças, né? A gente tem vários dados que mostram que as outras doenças, as doenças crônicas não transmissíveis, elas estão aumentando de gravidade, de mortalidade, porque as pessoas estão indo menos ao serviço de saúde, estão lembrando, estão se cuidando menos. Então, nem tudo é coronavírus, a gente também tem que tratar as nossas doenças de base, as condições que a gente tem, e a recomendação é que não esqueça disso. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada por esclarecer tantas dúvidas e continuemos aí na Semana Mundial da Alergia. Muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Um abraço.